Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advocacia e Destaque do Instituto Veloso de Mello. Meu nome é Tatiana Del Águila e, primeiramente, eu quero agradecer a presença do presidente do nosso instituto, Dr. Jacques Veloso, que mais uma vez está aqui conosco. Obrigado. Vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Advogado, jornalista, professor universitário, autor de vários livros jurídicos, pai da Maria Luísa, do João Paulo e da Julinha, minha norinha, querida do coração. Mineiro de Cajuri, que adotou Brasília como sua cidade. Dr. Paulo Roque, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tatiana, eu agradeço enormemente o convite, junto com meu amigo Jacques, esse casal maravilhoso que eu admiro muito, sempre me acolheu muito bem, com muito respeito, e eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo escritório de vocês. Obrigado. Porque eu gosto da advocacia bem advogada. Aquela advocacia que eu acredito. Até eu estava falando com o Jacques esses dias. Oi, Jacques, eu me identifico com profissionais que cresceram como você. Porque eu acho que o bonito da advocacia é você subir de escada. É verdade. Tá certo? Muitos querem o elevador. Mas eu acho que a advocacia raiz é a de escada. Exatamente. Você sobe na escada, de escada. E eu vi o trabalho, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. E um advogado respeitado como é você, o Jacques, e o escritório que vocês construíram aqui, mostra realmente que a boa advocacia, ela vence. Com certeza. E é exatamente por isso que a gente pensou em você para vir aqui hoje. Porque quando a gente fala em história de sucesso, quando a gente pensa em sucesso, o sucesso para mim pode ser um, para você pode ser outro, mas sobreviver da advocacia é um consenso, que é uma dificuldade, né? Mas a gente traz aqui no nosso podcast pessoas que fizeram da sua profissão um projeto de vida, não só o seu trabalho, mas que buscam trabalhar para a sociedade, para o outro, dentro da sua própria profissão. Paulo, conta pra gente. Você começou como jornalista. Sim. Né? O que foi que te levou para a advocacia? Sabe como eu cheguei aqui em Brasília? Conta pra gente. De ônibus de carona. Na Constituinte. Eu tinha formado de jornalismo, estava no meu primeiro ano de direito. E eu sempre fui ligado ao movimento estudantil em Juiz de Fora. Estudava em Juiz de Fora, que é perto da minha cidade natal, Cajuri, 160 quilômetros. E daí eu já tinha formado, procurando emprego, já tinha ido a Belo Horizonte. Passei o dia inteiro lá, 3 dias procurando alguma oportunidade. Do mesmo jeito fui ao Rio de Janeiro, tinha tentado alguma coisa no Rio de Janeiro. E daí o colega virou: Paulo, a gente está indo para Brasília, num ônibus aí, para fazer lobby no capítulo da educação da Constituinte. Você quer ir com a gente? Eu falei: quanto que eu tenho que pagar? Eu falei assim: nada, você vai pagar o seu lanche na viagem. Eu falei assim: então tá ótimo, então vamos a custo zero. E aí eu vim aqui para Brasília, cheguei aqui, fiz o meu trabalho na Constituinte junto com o movimento estudantil no capítulo da educação. E o ônibus voltou e eu fiquei aqui com o meu currículo debaixo do braço, andando nessa cidade, até aquele plano ali. Eu lembro que eu andei aquele setor comercial sul e norte todo, onde eram as redações de jornais, das TVs. E dali eu tive a felicidade, né? Depois de... O ônibus voltou, fiquei mais uma semana aqui e tive a oportunidade de ser chamado para trabalhar como produtor de TV. A senhora, me lembra, Berta Pellegrini, minha grande amiga até hoje, virou para mim e disse o seguinte: olha, nós não temos condições de pagar o piso, que você é realmente muito inexperiente. Mas a gente vai te pagar metade do piso. E você aceita? Eu falei assim: aceito. Mas você acha que vai dar para você viver aqui em Brasília? Eu falei assim: olha, lá em Juiz de Fora eu vivia com meio salário mínimo por mês. O que vocês estão me prometendo aqui é um salário mínimo e meio. É 4 vezes a minha renda. Eu acho que tem que dar, né? Eu vou dar o meu jeito. Cheguei aqui, cidade, uma coisa é o custo de vida em Juiz de Fora, outra é o custo de vida em Brasília. Olha, passei um pouquinho de aperto aí. A coisa, cheque, não fazia as contas, esquecia das tarifas bancárias, cheque voltava. Já naquela época, Paulo, era alto assim? Era. Sempre foi diferente? Sempre foi diferente. Sempre foi diferente. E eu me lembro até de uma cena muito constrangedora que eu passei, gente. Eu como produtor de TV, né? Eu almoçava no Senado, ali na Câmara, nos restaurantes. E meu dinheiro era contadíssimo.
E eu, como eu disse, esquecia que, além do dinheiro, eu tinha que deixar para as tarifas bancárias, que não tinha o direito à informação do consumidor na época. Né? Era que o banco determinava. Aí eu dava fazendo as continhas, não, isso aqui dá para almoçar, esse almoço aqui é R$ 20. Não, isso aqui dá para mim. Fazia a conta e emitia o cheque. Eu lembro uma vez, eu estava no restaurante da Câmara dos Deputados, veio um gerente assim, sem nenhum escrúpulo, né, sem nenhum cuidado, mostrou a mesa, tinha 4 pessoas almoçando. Aqui, você vai pagar quanto seu cheque sem fundo? Nossa Senhora. Nossa, aquilo ali, sabe, você perder seu chão. Ave Maria. Quando é que você vai pagar seu cheque sem fundo? E eu estava com os colegas, eles não entenderam o que estava acontecendo. Eu peguei e falei assim, não pode deixar, eu vou pagar o senhor, não sei o que aconteceu, eu vou pagar como eu fui. Outro dia fui lá ver no banco, descobri que era a questão das tarifas bancárias. Fui, levei o dinheiro para ele em mãos, né, pedi apenas que ele fosse mais cuidadoso com as pessoas, né, e não precisasse falar isso em público, expondo as pessoas, podia ter me chamado, né? Uhum. Mas são coisas que acontecem na vida e eu não tenho vergonha disso. Sim. Eu não tenho vergonha do que aconteceu. Teria vergonha se eu realmente quisesse passar um restaurante para trás. Sim. Mas são obstáculos que acontecem na vida de qualquer um. É. E minha vida mostra, né? Eu vejo isso. Não sou uma pessoa perfeita, não estou aqui para dar lição de moral para ninguém. Tem meus defeitos. Mas eu digo, a vida mostra que os obstáculos são o caminho. Sim. Muita gente diante do obstáculo quer desistir. Quer voltar. Não. É ali que vinha aquela força muito grande, forte dentro de mim. Realiza o prejuízo e segue. Vá Sim. para frente. E assim foi. Né? Eu acho que aí eu cheguei aqui, né, para vir. E depois, né, que eu achava que a minha situação estava boa em Brasília, eu comecei a trabalhar na Record, depois fui para o SBT, trabalhei com o Boris Casoy, jornalista, né, ganhando ali, né, tentando uma posição de destaque. E consegui uma bolsa para estudar no CEUB. Aí o direito. No direito. Porque o custo de vida aqui em Brasília, o que eu ganhava, realmente muito coisa difícil para sustentar. E eu estava, né? Eu me lembro que quando eu me formei em Direito, o professor virou para mim e disse o seguinte, no dia da formatura. Aqui a gente sabe que Paulo Roque não vai exercer, que ele já está no jornalismo. Todo dia a gente vê na televisão, com o Boris Casoy. E eu tinha aquela dúvida mesmo, se eu ia exercer ou não ia exercer o direito. Só que, num belo dia, eu estou lá na redação, eu realmente sempre trabalhei muito, cobria CPIs do PC Farias, o impeachment do ex-presidente Collor, ia para a Polícia Federal direto, acompanhar os grandes inquéritos. Eu achei que eu estava bem. O diretor me chama na sala dele, eu me lembro como se fosse hoje essa cena muito forte. Ele me chama, Paulo Roque, preciso falar com você. Achei até, eu tinha pedido um aumento, achei que ele ia falar do meu aumento. Porque eu tinha dado vários furos de reportagem, tinha sido o primeiro repórter a entrevistar o PC Farias na televisão. Que era o sonho de todo repórter naquela época. Todo sonho, né? Tinha dado a notícia da Zélia Cardoso de Mello, né, de uma mesada que o PC Farias depositava na conta dela para pagar a estadia dela na academia de tênis. Eu que dei isso em primeira mão. Então, eu levava muita notícia para dentro da... E achei que minha situação estava boa. Ele me chama, olha lá, Paulo, senta aí, vamos conversar. Aí eu estou sentado assim, ele do meu lado, olha para mim e fala assim, Paulo Roque, sua meia está furada. Você viu que sua meia está furada? Professor, desculpa, eu não vi sair de casa apressado, não vi direito. Paulo Roque, mas hoje eu não tenho uma boa notícia para te dar, não. Nós estamos aqui demitindo você. Fui demitido. Ali, uma coisa que eu sempre gostei do jornalismo. Tanto é que eu exerço jornalismo na advocacia. E depois eu vou dizer para vocês como eu faço. E ali, as coisas saíram mal. Né? A primeira coisa que eu fiz foi mandar naquela época tinha carta, que minha mãe me via todo dia, ela e meu pai, todo dia assistindo na TV, não tinha TV a cabo, né? Tinha aquelas parabólicas. Eles vinham até a casa de um vizinho, lá em Cajuri, que tinha uma parabólica.
que me assistiam todos os dias. E aí eu só mandei uma carta pedindo que rezasse para as pessoas que tinham me demitido. Legal. Que rezasse por elas, que eu ia buscar, ia tentar. Tentei na advocacia no jornalismo, as portas estavam muito fechadas, estamos vivendo uma recessão da década de 80, muito forte, final, início de 90, impeachment do Collor. E dali, com um professor meu, Flávio Ramos, meu querido amigo Flávio Ramos, que tinha sido professor na faculdade, ele me chamou para trabalhar com ele no escritório. E ele disse para mim o seguinte: olha, Paulo Roque, dinheiro aqui não tem não, mas trabalho tem muito. Se você estiver disposto a trabalhar, está aqui à sua disposição. A estagiária ganhava e eu não ganhava. Porque eu estava ali para aprender mesmo, porque eu tinha que aprender a correr atrás do prejuízo. E eu estava já mais ou menos com 8 meses na advocacia trabalhando, né, sem ter retorno, sem ter receita. E ali eu recebo a mensagem que eu tinha passado no concurso, que eu tinha feito lá no meu 4º ano de faculdade, né? Não, eu estava me formando, né, porque só podia fazer que eu formasse para o analista judiciário do TRF. E todo mundo fala: Paulo Roque, parabéns, você passou no concurso, você é demitido, passa no concurso, você caiu para cima. Poxa, que bom, rapaz, resolveu sua vida. E as pessoas levaram um susto danado quando eu fui lá no TRF e para dizer que eu não ia assumir. A senhora até me disse do RH, falou: mas você é louco, pai, todo mundo aqui em Brasília tem porque é esse emprego, tem estabilidade, você ganha muito, você não ganha nada. Mas um dia ainda tem muitas casas, não tem. Então você é filho de ministro, filho, não, sou filho do Roque Antônio lá de Cajuri, agricultor, minha mãe, do lar, né? Mas não tem, mas vou ter muitos. Eu queria advogar naquele momento, eu tinha uma vontade enorme de advogar e fui para a advocacia. Fui para a advocacia, não me arrependo, né? A luta sempre foi muito grande na advocacia, mas eu nunca na advocacia eu fui atrás de dinheiro. Nunca fui atrás de dinheiro. Primeiro, o que eu sempre busquei na advocacia é fazer aquilo que eu podia fazer, entregar ao meu cliente o melhor que eu podia entregar. O dinheiro foi consequência. E não posso reclamar. Isso foi consequência. Mas é nessa linha que eu sempre busquei trabalhar. Eu vejo pessoas fazendo plano que com 30 anos quer ter X, tanto na conta bancária, depois dos 40, tanto, e eu nunca fiz essa conta. E eu acho primeiro buscar plenitude naquilo que você faz. E depois buscar. E os resultados devem ser consequência disso no país que seja meritocrático. É por isso que nós devemos sempre brigar pela meritocracia, pelas oportunidades que as pessoas precisam ter e devem ter. Eu achei interessante. Desculpa. Eu achei interessante que você estava no curso de Direito, já bem colocado no jornalismo e não largou, né, o curso de Direito. Não larguei. Você manteve. Porque aí meu pai e minha mãe me enchendo a paciência. Não deixa o curso de Direito. Eles sabiam o que podia acontecer, né? Mãe, pai. Queria um filho doutor. Eles diziam o seguinte, que eles viam minha luta aqui, né, e eles diziam: não, você tem que ter opções. Eles falavam: meu pai 4º ano primário, minha mãe 4º ano primário, ele falou: tem que ter opção. Você já começou a fazer, não desiste. E por conta deles, né, é assim, aquela... Tá, eu vou insistir. Consegui a bolsa, né? A bolsa foi fundamental para eu fazer o curso de Direito. Paulo, você... eu nem conhecia, né, esse lado, assim, sei que você é jornalista, né, mas não imaginava que você tivesse vivido tão intensamente a história, né, da nossa cidade. Então, você viveu um momento bem interessante, mas foi também um momento que a sua vida deu uma virada, né? E dentro da advocacia, qual foi a sua maior dificuldade? Porque você já tinha mais ou menos uma estabilidade, pelo menos na carreira, né, como jornalista, você já tinha uma segurança como profissional, né? Mas e aí, quando você se deparou com o direito, você foi para esse escritório para aprender, disposto, né? Abriu mão até de um concurso para realizar, né, esse projeto. Mas o que você encontrou de maior dificuldade nesse momento? Primeiramente,
cliente, a busca do cliente não é fácil. Nunca foi, eu acho que não é fácil em nenhuma profissão. Então, como que o cliente chega no seu escritório? O escritório pode estar vazio. Você precisa de cliente. Sim. Então, conquistar o cliente sempre foi uma luta nesses primeiros momentos, né? E dali eu buscando dar o melhor, aquilo que eu disse aqui, do que eu podia entregar a ele, não pensando no honorário que ele me passar, mas na pessoa que estava atrás daquele processo, dando atenção, cuidando do cliente. Um cliente começou a indicar, o Paulo Roque, me atendeu assim, e dali começaram a vir os processos para eu cuidar, as empresas para eu atender. Isso me ajudou muito. Eu sou também muito grato aos meus alunos. Eu tive mais de 15 mil alunos. Meus alunos, quando lá mais ou menos em 94, eu comecei me preparei, fiz uma seleção do CEUB e fui chamado para dar aula no CEUB. E aquilo para mim, poxa, é um novo desafio. E ali eu tinha que estudar muito para dar minhas aulas. Eu tinha que dar aula, me ajudou muito, porque eu tinha que estudar, tinha que preparar. Eu nunca dei uma aula sem preparar minhas aulas. E meus alunos me indicavam clientes também. Indicavam porque viam o professor Paulo Roque, eu sempre tive um relacionamento muito bom com meus alunos, porque sempre dei aula e reprovava, tá? Eu era o professor que reprovava. Mas mesmo os alunos que eu reprovava nunca perderam o respeito por mim, porque era um pacto de muita sinceridade entre nós. Eu digo que quem reprova aqui é o aluno. O professor não reprova ninguém. Com certeza. E eu também não aprovo ninguém. Vocês é que se aprovam. Vocês é que se reprovam. Eu lembro quando ele começou a dar aula no CEUB, eu ainda era aluno do CEUB, só que o CEUB tinha um negócio que eram umas turmas gigantescas de 100 pessoas e dividiram ao meio. E aí você pegou a turma que ia até o Jota, o Geza. Eu sei que você deu aula pro Cristiano, que foi meu sócio, né, depois. Cristiano. E eu fiquei na outra turma, não peguei a sua aula, mas todo mundo fala, pô, teu professor novo aí, que o cara é top. E aí todos os alunos, quando eu encontro comigo, então os alunos indicavam também. E isso começou a fazer um movimento e sempre atendendo muito, com muito respeito ao aluno. Eu me lembro até de uma passagem em que o aluno me indicou uma causa. Ele tinha tido aula comigo, tinha gostado muito das minhas aulas. E eles estavam com um problema com uma construtora. Tinham feito um investimento considerável e a construtora não estava entregando aquilo que tinha prometido. E aí esse meu aluno, professor, posso ir aí e tal? Eu estou com uma situação para resolver. Foi. E quando ele chegou ali, ele chegou com um colega que estava com o mesmo problema. Minha história era uma sala simples, ali no Chateaubriand, alugada. E eu me lembro perfeitamente que eu fiz a proposta, estudei o caso e mandei a proposta para os dois. E o meu aluno, meu ex-aluno, fechou comigo o contrato. Aí eu quis saber dele, por que o outro não veio? Por que ele não quis fechar? E ele falou, professor, eu vou ser muito sincero com você. Ele não veio porque achou seu escritório muito simples. Era um filtro de barro. Não tinha geladeira, eu tinha um filtro de barro. Achou seu escritório muito simples. É por isso mesmo, abrindo o jogo com o senhor, falei com ele que isso era bobagem. Mas para ele não, a minha causa, meu patrimônio, eu não vou. A história é muito simples para atender um interesse meu. Só sei que nós ganhamos uma causa e ele perdeu. Entendeu? Isso acontece. Isso acontece. Mas, Paulo, diante de todas essas coisas, você teve insegurança e dúvidas quanto a permanecer, né, na advocacia? Olha, a advocacia eu tenho uma frase. É uma corrida de obstáculos. Sempre. E como eu disse, o obstáculo é o caminho. Você só tem um advogado que não venceu. Aquele que desistiu. Isso é verdade. Então, a desistência, nós tivemos colegas que desistiram, evidentemente, é aquela concorrência interna que ele tem com ele mesmo. Então, ele tem que ver vários fatores para advogar. A advocacia, você não tem que cuidar só do seu escritório, não. A família tem que estar envolvida na sua advocacia.
Porque os primeiros anos são anos em que tem que estar todo mundo entendendo, olha, eu não tenho estabilidade, eu não tenho Férias. eu não tenho nada garantido, entendeu? E minha primeira viagem ao exterior, eu fui fazer, eu tinha 34 anos. Então, dando graças a Deus, que eu tinha condições, com o meu dinheiro, de fazer uma viagem exterior. Mas antes eu já tinha. Mas é o seguinte, eu faço a viagem e depois chego aqui, não tenho carro, com o que eu vou viver? Então você tem que abrir mão de alguns desejos no primeiro momento. Eu acho que é importante você abrir mão desses desejos. Você não vai ficar nessa, eu tenho que ter um padrão de advogado. Você tem que ser um bom gestor das suas contas antes de tudo. Porque se você exigir muito da advocacia, ela te larga. A advocacia ciumenta e ela é exigente na sua conduta. Porque se você começar a gastar demais, com o que você vai pagar a conta? Então, tem que ter o cuidado, não tem que ter vergonha, não. Às vezes, não, o advogado tem que ter um anel bonitão para chamar atenção, tem que ter relógio para chamar atenção, tem que ter um bom carro. Eu nunca fiz questão de nada disso. Nunca fiz questão. Achei sempre isso uma externalidade sem nenhum valor. E acho que é você, o que o cliente quer é o trabalho. Ele quer o melhor de você naquela causa que você vai entregar a ele. E esse método é para sempre. Eu sempre fiz isso. Fiz lá atrás e faço hoje, até hoje. Então, acho que os obstáculos, cada um vai ter o seu tipo de obstáculo. Tem obstáculos, inclusive, de juiz te maltratado em audiência. Já fui maltratado em audiência. Isso, infelizmente, está virando uma recorrente. É uma situação que a ordem tem que estar muito atenta a isso. Porque eu já fui... Você vê um profissional ser maltratado em audiência por pessoas que deviam ser... que são representantes do Estado e que tem que levar a mão do Estado, a mão cordial do Estado. A urbanidade. E você vê, eu fui maltratado por juiz. Mas é o seguinte, e tem um caso até que eu me lembro, eu estava fazendo uma audiência, eu já tinha feito um acordo com a senhora na área de família, um acordo bom. Eu tinha assinado. Eu chego na audiência, a juíza quer falar reservadamente com as partes. Mas por quê? Qual o motivo, seu advogado, não pode estar preso? Insistiram tanto que a minha cliente concordou, fiquei lá fora. Na hora que eu voltei, a cliente já tinha concordado em assinar um acordo, abrindo mão de 30% daquilo que ela já tinha garantido no acordo que nós tínhamos feito. Que loucura. E eu disse para a cliente, a senhora está aceitando isso? Fui pressionada. Se ela foi pressionada, como é que ela pode assinar isso? A juíza insistiu mais um pouco, ela foi, então eu quero esse acordo do jeito que está feito agora. Eu mirei na frente da excelente senhora. Eu não sei que juramento a senhora fez, mas eu sei o meu. Estou renunciando ao processo nesse momento. Falei mais não. Eu só continuo aqui, não. Estou renunciando. A partir de agora eu não posso praticar nenhum ato mais. Não sinto que eu estou em condição de defender a minha cliente, que ela está na posição de defesa. Mas é uma situação muito constrangedora. Mas a gente tem que ter esse cuidado, ter a postura, né? Não gritei com ela, não gritei. Exerci simplesmente a minha função ali naquele momento. Primeiro, estar em paz com a minha consciência de advogado. Até a parte falou assim, mas você tem a outra parte para receber, eu não vou pagar. Não é uma questão de dinheiro, minha senhora, é questão de dignidade. Que tinha ali, né? A gente não sabe. Na dúvida, né? Não faço. Agora, Paulo, eu queria que você contasse pra gente, que você já deu um spoiler aí no início, que você conseguiu juntar o jornalismo com a sua advocacia. Como que você fez isso? Conta pra gente. Eu digo sempre, eu dei aula no IDP com a disciplina determinada, a profissão de advocacia que eu criei lá, opcional, que teve um sucesso danado, eletiva por 2 semestres. Como é que é o nome da disciplina? Profissão advogado. Legal. Era opcional. E depois eu voltei para o quadro para dar a disciplina de consumidor e ela está stand-by. Eu
defendo, o advogado, antes de tudo, tem que ser um comunicador. Porque a função do advogado é convencer. E ele não vai conseguir convencer se ele não for um bom comunicador. Para ele ser um bom comunicador, antes de tudo, ele, ao invés de ficar desconfiado que o juiz vai pensar, do que o juiz vai julgar, como o juiz vai julgar, qual a força do advogado da outra parte, ele primeiro tem que entender o caso. E esse é o principal defeito que eu vejo de profissionais, às vezes, já com muitos anos de carreira. Estão num caso que eles não conhecem. Aí eles não são o senhor do caso. Tem que conhecer o caso. Estudar o caso. E o caso, no primeiro momento, você não precisa estudar o direito. Primeiro, entender o fato. Saber todos os detalhes do fato. E depois formular o problema. Para formular o problema, eu tenho que conhecer o fato. Aí entra o direito. Sim. Qual o problema? O juiz julga problemas. Sim. Qual o problema ele vai julgar? Eu posso levar um falso problema para o juiz julgar. E ter uma vitória de pirro na justiça. Eu tenho que levar um verdadeiro problema aquilo. Por isso que o maior consultor de um advogado, quem conhece do problema e quem conhece do fato é o cliente. Eu chamo o advogado é o maior. O cliente é o maior consultor do advogado. Tem que ouvir, entender. E quando for o juiz, ir de uma maneira clara, objetiva, explicar aquilo. Eu vi esses dias um memorial de 50 páginas. Ninguém lê. Ninguém vai ler. Esquece. Ninguém vai ler. E esse profissional, com todo respeito, foi um comunicador? Não foi. O juiz leu? Não leu. Então, se o juiz leu, ele já perdeu. Sim. Então, nas minhas petições lá no escritório, no primeiro parágrafo, você já sabe o que eu estou pedindo naquele processo e qual é o caso. E até quem não é do direito entende. Essa é a minha briga lá no escritório. Tem um resumo da lei. No primeiro parágrafo, você já tem que saber o que é aquele processo. Na inicial, na contestação. E quando você for fazer uma sustentação oral, não leia. Entenda o caso e converse sobre o seu caso com os magistrados. Tenta fazer uma conversa na sustentação oral. Entrega a notícia. Né? Entrega a notícia. Ah, ele já sabe. Quem disse que ele já sabe? Todo mundo gosta de novidade. E ele não teve tempo para ler o processo, para ter certeza disso. Você já chega lá em vantagem. Você leu e ele não leu. Então, conta a novidade. Ele quer julgar bem. Ele não quer errar. Ninguém quer errar. Então você está dando uma chance a ele, seja um aliado dele. Leva o caso conversando como um bom comunicador. Não precisa de grandes expressões jurídicas, não precisa de grandes citações doutrinárias. Precisa que você comunique. Conte bem a história. Conte bem a história. É. E assim vai. Às vezes, olha, ele vai falar com você, mas ele só tem 3 minutos para falar com você. São 3 minutos? Então você tem que saber em 3 minutos o que é importante no processo para você falar com o juiz desses 3 minutos. Eu fico, às vezes, na sustentação oral, eu vejo as partes, às vezes eu vejo algum dizendo, mas eu aqui só tenho 15 minutos para falar, muito pouco, o processo é grande, já começou perdendo. Sim. Ele tem que dizer, primeiro não reclame do tempo que ele tem, fale no tempo que está à sua disposição. Se puder, fale até um tempo mesmo. Perdeu até o tempo aí. Já perdeu até o tempo. Eu acho que eu conto nos dedos as sustentações que eu levei 15 minutos. A gente sempre tenta... Não precisa. Ninguém gosta de ouvir muito falatório. Sim. Você gosta? Não. Você gosta? Ninguém gosta. Camarada já também não gosta. Desliga no meio do caminho, já vai... Quando escuta, né? Porque isso de você falar de ser bom comunicador faz parte também de ter a captação, né, da pessoa que você está falando. Porque se você não falar bem, você também não vai prender a atenção dela. Eu falo com meus alunos. Vocês mas eu não sou. Paulo Roque fala bem. Paulo Roque tem um dom da palavra. Isso é a maior ofensa que eu ouço. Isso levou 40 anos. Não me desmereça. São 40 anos que eu estou estudando, lendo livro, fazendo livro, como diz o filósofo, que eu acabei de esquecer o nome dele agora. Mas ele diz isso, você estudou. Então, se é o dom da palavra pelo dom da palavra, não diz nada. Você vai fazer é feio lá. Você tem que conhecer. E conhecer, você vai estudar. Você vai dedicar. E no final disso, você vai ter segurança para falar aquilo que você estudou. O bom orador é, antes de tudo, aquele que tem segurança sobre aquilo que ele está defendendo. Não é aquele que fala bonito.
e falar simples, para comunicar bem. Aí resolveu. Mas, chegar lá, eu vejo hoje muito na internet, curso de oratória. Aprenda a convencer. Como é que eu vou convencer sem conhecer? Sim. Verdade. Paulo, agora para a gente concluir, eu queria que você me dissesse o que é que você acha que foi mais determinante para o que você conquistou dentro da advocacia. Primeiro, eu acho o seguinte, nós temos uma responsabilidade enorme, né? O Jacques, por exemplo. Jacques, vocês aqui no escritório, cuidam de quem? Vocês cuidam do patrimônio das outras pessoas. Sim. A gente cuida do patrimônio alheio. E para cuidar desse patrimônio alheio, você tem que ter mais cuidado do que quando está cuidando com o seu. Uma coisa é quando você tem um prejuízo, uma conta mal feita que você fez, um negócio mal feito, você perdeu 100 mil, 200 mil, é seu. Mas se você deu esse prejuízo por uma má atuação, por uma má defesa ao seu cliente, ou muitas vezes se você não foi correto do ponto de vista moral, então isso para mim macula qualquer advogado. A gente tem que ser mais correto no interesse do outro que no nosso interesse. Tem que ser mais cuidadoso. Aí que vem a confiança. Teve uma vez um cliente meu que chegou para mim, tinha um processo dele que ele precisava liberar o dinheiro, já tinha ganho na primeira instância, na segunda instância, e tinha um recurso para subir. O STJ, por isso que o Dinheiro estava preso. O dinheiro estava preso, se não tivesse recurso. Ele chegou para mim e disse, vai lá no outro advogado e dê um agrado a ele para ele desistir desse recurso. Eu virei para ele o seguinte, você nunca peça isso ao seu advogado, porque eu cuido do seu patrimônio. E você não pode ter dúvida sobre minha honestidade. Se eu pedir isso a ele, você já pode ter certeza sobre minha desonestidade. Você me desculpe. Nunca peça. Eu cuido do seu patrimônio. É minha responsabilidade, é grande. Então, hoje, ter passado por essa advocacia, não ter tido uma única representação na ordem, desse tempo todo de advocacia, é o meu maior troféu. Ganhei, perdi, mas o cliente viu que não faltou seriedade, que nunca faltou, da minha parte, consideração pelo interesse, pelo direito dele. Prestação de contas. Sempre fui muito exaustivo na prestação de contas. Eu já fui lesado por clientes, mas nunca lesei clientes. Teve um caso, que até quando o querido Juliano estava vivo, me levou na ordem, eu contei esse caso lá. Ele ficou bravo porque eu não fiz mais nada. No dia de todos os meus alvarás saem em nome do cliente. Pela procuração pode sair meu nome, mas sai em nome do cliente. Para que ele não tenha dúvida. O Paulo Roque recebeu 100 e me passou 80. Ele sabe que está recebendo 80, então não tem dúvida. Transparência se resolve, problema de transparência com mais transparência. Essa senhora, uma causa de seguro que demorou anos na justiça, no início da minha advocacia, era uma causa importante do honorário para nós. No dia de sacar o honorário, eu falei com a senhora, por favor, 2 horas a gente vai estar lá e saco, vai pegar os honorários, o alvará já está pronto. Cheguei lá às 2 horas, a funcionária falou assim, não, mas já sacou. Mas quem veio que pegou? Foi ver a própria cliente. Que loucura. Naquela época foi um prejuízo de 80 mil reais. Eu nunca encontrei mais essa cliente. E daí, eu lembro que eu tinha uma advogada que trabalhava com esse escritório, tinha sido minha aluna, a doutora Suzana, ficou brava. Montou lá uma ação cautelar em prazo recorde para a gente bloquear tudo dessa senhora. E nesse mesmo dia chegou no escritório um ex-aluno meu com o pai dele com câncer. Que o plano de saúde tinha negado o plano. Tinha que estar cancelando e precisava fazer o tratamento do plano. Chamei a doutora Suzana. Doutora Suzana, me leva a mão. Rasga essa carta. Vamos cuidar do seu Samuel. Vamos botar energia boa aqui. Nunca briguei contra cliente na justiça. Nunca briguei. Isso é energia ruim.
Fui lesado, mas não lesei. E coincidência ou não, depois que o seu Samuel entrou no escritório, meu escritório só cresceu. Que Deus o tenha. Faleceu tempo depois. Mas que Deus o tenha. Então, acho que são essas coisas que mostram. As pessoas não podem ter dúvida da dignidade do Jacques, da idoneidade da Tati, da minha idoneidade do ponto de vista. Ah, mas ele é pecador. Sou pecador. Mas na questão patrimonial, é o compromisso número 1. É cuidar bem daquilo que é nos confiado. Isso reverbera, né? A gente vai mantendo a conduta e as pessoas vão reconhecendo isso com o tempo, né? Cada vez mais. Por isso que é por escada, né? Escada? Paulo, eu queria agradecer muito a sua participação, porque você trouxe aqui pra gente uma história de uma pessoa que, por meio das suas dificuldades e seus percalços, fez do limão uma limonada, né? Você mostrou pra gente que pegou as dificuldades, situações constrangedoras pelas quais você passou e fez disso um motivo para você crescer dentro da sua profissão. Isso por si só já é, né, uma história inspiradora. Mas o que ficou muito marcante para mim hoje aqui também foi o fato de você destacar a responsabilidade da nossa profissão. Que a gente precisa entender isso, que o nosso papel, o nosso trabalho, ele é muito importante e tem uma responsabilidade. E ficou muito claro em tudo que você falou aqui para a gente. Muito obrigado por você ter aceitado participar do nosso podcast. Muito obrigado por você dividir sua história conosco. Eu que agradeço, tenho uma admiração profunda por você, pelo Jacques, pela sua família. Acho que a advocacia, ela precisa se impor. É uma profissão belíssima. Eu digo sempre advogado. Me fala, Paulo Roque, você não quer candidatar ao 5º, não? Constitucional? Me ofereceram aí de tudo. Eu vi o seguinte, eu gosto mesmo é do poder de advogado. O advogado muda a sentença do juiz. O juiz não muda o acórdão do tribunal. O advogado muda. Esse poder é um poder verdadeiro. E quero dizer o seguinte, que apenas temos que cuidar daquilo que é importante para nós. Nós não podemos perder acesso aos magistrados. Sim. E eu acho que depois da pandemia, esse acesso tem se tornado muito difícil. Sim. É preciso que a ordem, em todos os seus níveis, haja para que isso não se efetive, porque aí vai ficar a advocacia da elite. Só daqueles que têm acesso privilegiado por algum motivo aos julgadores. Não pode ser assim. Aí a justiça vai chorar, vai ficar de luto. E nós não podemos deixar isso acontecer. Com certeza. Jacques, obrigado também pela sua participação, mais uma vez. Paulo, muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar contigo. Você sabe que eu sempre te admirei, desde a época que você começou lá a dar aula no CEUB, que eu já lhe via lá nos corredores, né? Já estamos falando aí de 30 anos? 30 eu anos. formei em 92, comecei a dar aula, faria 30 anos agora, em 2005, que eu comecei lá em 95. Pegou meu último ano de faculdade lá. Mas obrigado demais por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Foi um grande prazer bater esse papo contigo. Viu? Prazer é todo meu. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada e vamos curtir aqui a história inspiradora do Dr. Paulo Roque.